Olá, tudo bem? Aqui é a Juliana Slicker e eu quero falar com você sobre constelação familiar, sobre psicanálise e também sobre como a gente pode viver com mais consciência. O que é viver com mais consciência? É a gente ser o protagonista da nossa vida, a gente ter as rédeas, a gente poder entender que os movimentos que a gente tem e que a gente faz no dia a dia, eles são um reflexo de muitas coisas que nós vivemos e temos aqui dentro e que a gente não reconhece em nós, porque eles estão muitas vezes inconscientes. Então, trazer a consciência, viver com mais consciência e a gente começar a prestar atenção dentro, olhar para dentro. Olhar para dentro é onde a gente pode mexer, mudar algo e transformar. Vamos lá? A gente está numa série falando dicas para viver com mais consciência e hoje eu quero falar com você sobre perfeccionismo. É muito interessante essa palavra, porque quando a gente fala, imediatamente a gente já fala assim, mas a gente sabe que perfeição não existe. Aí minha pergunta para você é, e você pode guardar e anotar essa pergunta mesmo, eu sei que perfeição não existe? Anota, eu sei que perfeição não existe? E agora a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas antes, para tudo, quero lembrar você de se inscrever no canal, aqui embaixo tem um botãozinho, inscrever-se. Tem um sininho também, depois que você clica em inscrever-se, aparece um sininho para você, e se você clicar nesse sininho, você é notificado quando tem vídeos novos. Toda terça e quinta tem vídeos novos, toda quarta-feira tem aula ao vivo, então se você acionar esse sininho, ele vai te avisar para você não perder. Assim que o vídeo entrar no ar, assim que a aula começar, você não perde nenhum conteúdo novo que eu coloco aqui no canal, tá bom? Vamos lá, falando sobre perfeccionismo, você sabe que perfeição não existe? Por que eu falo isso? Tem muitos alunos de constelação familiar que vieram fazer uma formação de constelação familiar comigo já tendo feito outra formação. Tem vários alunos que chegaram como primeira formação, sim, estar comigo, mas tem muitos dessa primeira, desse mesmo tipo, que já fez uma formação, mas eu não tenho segurança para atender. Eu tenho medo, e se eu fizer algo errado, e se a constelação, ou seja, eu não me sinto seguro para dar os passos em fazer uma constelação. E a pergunta que fica é, qual é o medo? Claro, tem uma questão, acho que anterior a isso, que a gente precisa deixar muito claro aqui, é que constelação exige muito estudo. Não é uma técnica, não é uma prática, não é uma filosofia que é fácil, assim, agora aprendi, vou lá aplicar. Não, requer mesmo que a gente se transforme internamente, que a gente busque, estar no nosso melhor para poder atender o outro, como é base de muitas terapias, de muitas abordagens que a gente tem para atender o outro, a própria psicanálise. Eu posso atender uma pessoa quando eu faço análise também, Se eu não estou pronto para atender outra pessoa. Então vamos lá, se eu fiz um curso de formação, eu estou falando um exemplo aqui de constelação porque é um pouco da realidade que eu tenho, dos alunos, então eu tenho esse exemplo para contar para você. Então, se eu fiz uma formação em constelação e essa formação ela me deu toda a base teórica e eu conheço sobre a constelação, onde está a minha dificuldade em atender? Eu não fui ensinada a receber uma pessoa, conversar com uma pessoa, fazer o primeiro movimento e dar o próximo passo. Eu posso dizer para você que tem muito conteúdo sobre isso aqui no canal, gratuito. E conversar com uma pessoa não é algo que você precisa que te ensinem numa escola. Conversar você já sabe, a gente está aqui conversando, Você sabe chegar numa pessoa e perguntar, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? De onde você está falando, Você já fez constelação alguma vez? Isso são perguntas que a gente faz no início de uma sessão para deixar todo mundo à vontade, começar a se conhecer e tal. Tá bom, onde está a questão mesmo do medo de não começar a atender? Está no perfeccionismo. Eu preciso garantir que eu vou fazer a constelação perfeita. Agora volta naquela perguntinha que eu fiz inicialmente, existe esse tal de perfeccionismo? Existe essa tal de perfeição? Quando a gente começa a ter consciência de onde estão os nossos medos, de onde estão as nossas inseguranças, a gente começa a responder algumas coisas que antes eram bem profundas em nós, mas quando a gente começa a responder, a gente vê que é bem bobo, Poxa, eu tenho que fazer a sessão perfeita de início a fim? O que é perfeito?
O perfeito para mim, Juliana, é o mesmo perfeito para você que está assistindo o vídeo? É o mesmo perfeito para a pessoa que está sendo constelado? Quando eu aprendi constelação com Bert Hellinger, ele fala, você precisa distanciar da questão, entender, ouvir a história, mas não abraçado, né, no seu cliente, porque você tem que estar distante daquilo, senão você está envolvido na história, você não consegue olhar distante. Essa é a técnica, eu vou olhar representando as questões. Tá bom, então se eu tenho essa distância, o primeiro ponto é esse, eu não estou olhando a mesma coisa que ele. Então para ele já não é perfeito. Olha que interessante. Se já não é perfeito, o que eu estou me segurando para fazer? Porque ele sempre vai ter uma ressalva. Talvez tinha que ter olhado para isso, talvez tinha que ter visto aquilo. Pode ser que acabe uma sessão assim. Pode ser que a pessoa fale, nossa, foi tão diferente do que eu imaginei, foi tão bom. E isso é de verdade quando a gente se entrega para o processo e para a sessão de constelação, para o campo morfogenético. É diferente do que o outro queria, do que o outro almejava como perfeição, mas é bom ou é melhor do que ele almejava. Eu tô, de novo, me atendo ao exemplo da constelação familiar, porque é uma realidade muito presente na minha vida, mas a gente pode pensar nisso para tudo, né? Aquela pessoa que a gente tem vergonha de chegar, porque a gente não sabe falar, né, da melhor maneira possível, a gente acha que não vai ser perfeito. Aquele vídeo que a gente tem vontade de gravar e alguém sempre vai achar que não foi o vídeo perfeito. Aquele atendimento que eu quero fazer, seja de constelação, seja de psicanálise, psicoterapia, sempre vai ter alguém que não vai achar perfeito. A conversa que eu quero ter com meu filho para orientá-lo, para ajudá-lo nos seus estudos, nos seus ensinos na vida. Se eu não fizer, não vai existir nada, nem perfeito nem imperfeito, né? Então, a mensagem que eu quero trazer é: dê essa chance a você. Procure fazer o melhor, sim, só que não fique travado, preso, estagnado, com medo de não ser perfeito, porque perfeccionismo não existe. Um beijo, espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.